1 Coríntios 5, versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Na semana passada nós começamos a estudar esses versículos aqui, e nós aprendemos que na igreja de Corinto havia uma pessoa na prática do pecado, e o pecado que aquele homem estava cometendo era tão escandaloso que era pior do que o que os corintos, que eram pessoas muito baixas moralmente, havia muita prostituição naquela cidade, era pior do que o que aquelas pessoas estavam acostumadas a praticar e a ver. O pecado dentro da igreja estava causando escândalo para as pessoas imorais do mundo, porque era uma imoralidade ainda pior. Ele estava se prostituindo com a esposa do seu pai, com a mulher do seu pai. E o texto bíblico nos fala que Paulo faz uma repreensão aqui, porque eles deveriam ter visto isso e tomado uma atitude em relação a essa pessoa, expulsando-o da igreja, porque era uma pessoa que estava abertamente vivendo no pecado, sem arrependimento, mas a igreja não tinha feito isso, e Paulo pronuncia aqui a sentença. Ele fala: irmãos, nós precisamos julgá-lo. Mais adiante ele usa exatamente essa expressão. Ele diz: o papel da igreja é julgar os de dentro, os de fora não. Quem está vivendo lá no mundo, nós não temos como ir lá e aplicar a eles alguma condenação, mas aos que fazem parte da igreja, sim. E a condenação aplicada nesses casos é a expulsão. E esse homem estava vivendo ali no meio da igreja, e Paulo diz quão terrível era a situação, e que a expulsão da igreja não era apenas o ato de apagar o nome do papel. Não é isso. A expulsão da igreja, ela vai além de privar a pessoa da comunhão. Adiante ele diz: olha, com essa pessoa que se diz irmão e vive no pecado, você não deve nem se sentar junto para comer. Agora, existem ainda implicações espirituais quando uma pessoa vive nessa condição. E nós vimos o texto bíblico nos ensinando, o versículo 5 especificamente é o alvo da nossa atenção. O versículo 5 nos fala que, expulsando esse homem da igreja, ele estaria sendo entregue a Satanás para que a carne fosse destruída. Nós estudamos aqui que essa expressão significa que Satanás iria causar sofrimentos físicos a essa pessoa, a ruína dela, até mesmo a morte, se fosse necessário. Em 1 Coríntios capítulo 11, esse exemplo é repetido. Diante do pecado da igreja, Paulo diz: há entre vocês doentes e aqueles que já morreram. E isso como uma penalidade por perverter, contaminar a igreja do Senhor com pecado. Então esse homem deveria ser entregue a Satanás, porque Deus castiga fisicamente os crentes desobedientes. Essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. E ele castiga os crentes desobedientes com castigos físicos por meio do diabo. Nós já lemos em outros lugares na Escritura que o diabo, ele está à espreita tentando nos matar. Ele é como um leão que anda em derredor. O que o leão quer fazer? Ele quer fazer você pecar? Não, ele quer te matar. Isso que o texto bíblico diz. Então, o Satanás, ele é chamado na Escritura como aquele que é o homicida desde o princípio. E ele, não tendo restrição nenhuma agora, uma vez que esse homem foi entregue nas suas mãos, ele pode fazer o que quiser com a sua vida, até mesmo levá-lo à morte. Entretanto, apesar de haver castigo para o crente que peca, há um detalhe aqui no final. Esse homem imoral, com uma vida perversa, suja, pior que a dos incrédulos, por causa do pecado
do adultério, da fornicação que ele estava cometendo, ainda assim Paulo diz: e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. E essa questão é importante porque nós estamos tratando sobre a doutrina da salvação, e nós chegamos no ponto em que estamos olhando para a Bíblia e aprendendo que a salvação do crente é segura. Ainda que o crente peque e cometa um pecado terrível como esse, é impossível que ele perca a sua salvação. Nesse caso, esse homem não era digno de participar da igreja. Ele não era digno de dizer que era um cristão, por causa da imoralidade que ele praticava e não correspondia com a fé que ele afirmava ter. Entretanto, de alguma forma que nós não sabemos, possivelmente por uma revelação, Paulo diz que ele seria salvo no dia do Senhor. E olha, irmãos, essa questão ela é muito importante, e como nós cantamos aqui agora, nós estamos seguros de que o Senhor jamais nos condenará, ainda que nós venhamos a pecar. Como eu disse na semana passada, isso levanta uma série de dúvidas. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser agora e não vai acontecer nada? Não é isso. E na próxima semana nós vamos responder esse questionamento. Mas hoje eu quero responder a outra pergunta. Talvez não seja a primeira pergunta que surja, mas dentro do raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, ela é importante nesse momento. Por que esse homem, que se dizia crente, e até onde nós vemos era crente mesmo, por que esse homem não perdeu a salvação? Porque esse imoral de Corinto não foi expulso da igreja e Paulo disse assim: olha, ele na verdade agora perdeu a salvação, ele não é crente, se ele continuar desse jeito, ele vai para o inferno e não vai ter jeito de livrá-lo de lá. Por que Paulo não disse isso? Porque Paulo disse que o espírito dele seria salvo no dia do Senhor. E existem várias razões que a Bíblia nos dá, mas nós vamos passar por algumas apenas para nos ajudar a reforçar o ponto que está aqui. O ponto que nós estamos estudando é esse: o espírito seja salvo no dia do Senhor. O espírito de um homem rebelde, de um pecador, de um crente que caiu no pecado. E os argumentos que nós vamos olhar aqui, irmãos, são argumentos bíblicos para sustentar, não apenas nesse texto, mas no restante da Escritura, que a salvação do crente não pode ser perdida. É como a gente costuma dizer, e quase que já virou um ditado: uma vez salvo, salvo para sempre. E é essa a verdade que nós estamos aprendendo aqui. Então eu vou pedir que os irmãos me ajudem aí nas leituras. Enquanto eu vou dando mais algumas palavras aqui, eu peço que alguém abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Um irmão, por favor, em 2 Tessalonicenses 2,13, e outro em Efésios 1. Então deixem a Bíblia aberta aí. Mas a primeira argumentação que nós vamos observar na Escritura é que aquele homem de Corinto não perdeu a salvação, porque a salvação foi planejada eternamente por Deus. A salvação não é algo que se inicia aqui na nossa existência terrena. A salvação é algo que transcende a existência do mundo, vai além de tudo isso. A salvação que o Senhor deu para nós, ela foi planejada antes da fundação do mundo. Não é algo que depende dos acontecimentos momentâneos. É algo que foi planejado, Deus já sabendo tudo o que aconteceria nas nossas vidas, inclusive os pecados que nós cometeríamos. Então vou pedir que alguém leia 2 Tessalonicenses 2,13. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Muito bem. Então nesse texto aqui nós temos uma informação importantíssima. A salvação, ela foi planejada por Deus
E Deus escolheu aqueles que seriam salvos desde o princípio. Agora outro irmão leia Efésios 1, do 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Muito bem. Deus ter nos escolhido para a salvação desde o princípio, significa que Ele predestinou cada um de nós para um futuro determinado. E é até redundante o que eu acabei de falar, mas Deus olhou para cada um de nós, e nós já estudamos isso aqui quando aprendemos sobre a eleição. E Deus nos selecionou por motivos que só Ele sabe. Segundo a Bíblia, essa eleição é uma eleição da graça, não há mérito nenhum em nós, mas Ele nos selecionou e planejou o nosso destino. Em outras palavras, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, os altos e baixos, os momentos bons e ruins, os momentos de santificação e até mesmo os deslizes e as quedas, tudo isso faz parte do plano de Deus para nos conduzir e nos transformar ao ponto de nós chegarmos a ser a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, por que esse homem da igreja de Corinto não perdeu a salvação? Paulo diz: ele será salvo no dia do Senhor. Por que ele não perdeu a salvação? Porque ele foi escolhido por Deus e foi predestinado para isso. E esse plano traçado por Deus na eternidade não pode ser desfeito ou alterado por nós dentro do tempo e do espaço. Deus decidiu isso antes da existência de tudo que foi criado, antes da história, antes dos meus pecados, antes da minha rebeldia. Deus planejou tudo, e Ele, por certo, estava ciente e incluiu no seu plano esses atos, embora no final Ele tenha decidido que nós alcancemos a glorificação com o Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo, não pode haver outro resultado senão a minha salvação. Mesmo que eu erre, mesmo que eu peque, mesmo que eu caia, não pode haver outro resultado, se eu fui verdadeiramente convertido, a não ser a salvação. O segundo motivo é que a salvação não pode ser perdida porque ela depende totalmente de Deus. Alguém, por favor, abra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E outro irmão, na carta de Judas, lá antes de Apocalipse, Judas 24. Então, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5, alguém leia, por favor. Primeira Pedro 1, do 3 ao 5. Bom, eu vou ler, eu acho que os irmãos todos foram para Judas, mas diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. O que Pedro está dizendo aqui? Pedro está falando de dois objetos. Ele está falando da nossa herança e ele está falando de nós mesmos. E ele diz: a nossa herança, ela está reservada, preservada nos céus. Deus está guardando ela para nós. E por outro lado, ele fala de nós. Ele diz: Deus também está nos protegendo
para recebermos essa herança que está guardada por Ele. Então, a salvação, ela não depende de algo que eu faço. Não é o meu zelo que me leva para o céu. Não é a minha fidelidade que me leva para o céu. Não é a minha perseverança que me leva para o céu, mas é a proteção de Deus sobre mim. É a proteção de Deus sobre a herança que Ele prometeu para mim. Agora alguém leia, por favor, Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Muito bem. Então veja, irmãos, esse é o segundo texto que fala indiretamente. O outro falou de forma direta, segundo a Tessalonicenses, mas que fala de forma indireta, agora em Judas, sobre a santificação através da qual nós encontraremos o Senhor. E nós trataremos disso posteriormente. Apesar da situação desse homem de Corinto, que era uma situação de pecado, ele era alguém que estava sendo alvo do agir de Deus, purificando a sua vida para que ele seja conduzido à presença do Senhor. Veja que o texto está nos dizendo que a salvação não depende do homem. Quem é o responsável por nos conduzir, por nos impedir de tropeçar e por nos guardar puros para o nosso encontro com Ele? É o Senhor. Nós lemos em 1 João que nós não podemos dizer que não temos pecado. É a situação do homem de Corinto também. Foi uma queda, mas nós não devemos deixar esse fator aqui de fora. Deus nos conduz à salvação, inclusive pela santificação. E é Deus quem cuida de tudo isso. Agora, isso me dá uma segurança, porque eu olho para a situação daquele homem de Corinto e eu aprendo uma lição. Ele pecou de forma terrível, a ponto até de ser castigado, mas ele estava salvo. Por outro lado, eu aprendo que Deus estava no controle de tudo isso, zelando pela vida dele e o santificando para se encontrar com Ele mesmo na glória. Veja, irmãos, que até mesmo os castigos que Deus usa, e nesse caso pode ser até a morte, a qual o texto se refere lá em 1 Coríntios capítulo 5, contribui para essa santificação. Pensando assim, o pecado daquele homem de Corinto era o meio de Deus santificá-lo ainda mais para o seu encontro consigo mesmo. Então, nós temos por um lado o plano eterno de Deus, que não pode mudar, o plano que foi estabelecido antes da fundação do mundo, que nos garante a salvação, e nós temos também a afirmação bíblica de que é Deus quem cuida para nós nos encontrarmos com Ele. É Ele quem me protege, é Ele quem protege a herança a qual Ele me deu esperança, e é Ele quem me conduz, quem me guia por esse mundo maligno até o nosso encontro com o Senhor. O terceiro motivo pelo qual aquele homem não perdeu a salvação é que a salvação não pode ser perdida, porque Deus fez uma promessa. Agora eu peço que alguém abra em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Isso, lê do 8 ao 11, Romanos 5, do 8 ao 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação.
Muito bem. Esse texto, irmãos, o apóstolo Paulo está falando de dois aspectos importantes da salvação, que é a justificação e a reconciliação. E esses dois pontos, eles servem como uma condição para a salvação. Aqui no texto, o raciocínio de Paulo é assim: se isso, então aquilo. E qual é essa condição que ele coloca? Se justificado, então será salvo. Se reconciliado, então será salvo. A ideia que ele está trazendo aqui para nós é uma ideia de segurança por causa da obra que Cristo realizou na cruz e da conversão que nós já recebemos. Se eu já fui justificado, se eu já me converti um dia, o texto bíblico diz: justificados pela fé. Se eu creio no Senhor Jesus Cristo e já fui justificado, então ele diz: você será salvo. Se eu já fui reconciliado, e conforme o texto diz aqui, o versículo 11, agora nós já recebemos a reconciliação, falando aos crentes. Se eu já fui reconciliado com Deus pela fé, nós seremos salvos. Essa é uma cadeia inquebrável. Todo aquele que foi justificado, ele foi justificado para não mais ser condenado. Jesus Cristo disse isso: quem crê em mim, passou da morte para a vida, e não será mais julgado, não será mais condenado. A fé nos dá essa segurança. Uma vez que eu crio no Senhor, não existe mais a possibilidade de vir sobre mim alguma condenação, não existe a possibilidade de Deus anular essa justificação. São termos contraditórios. É como se eu já tivesse passado pelo tribunal e eu já tivesse sido absolvido. Não existe mais recurso, não existe mais nada que possa acontecer. Todos os meus pecados estavam postos ali, passados, presentes e futuros, e Deus me justificou de todos eles. Veja, irmãos, que além de nos dar essa segurança, de nos dar essa promessa, que fomos justificados ou fomos reconciliados e seremos salvos, a Bíblia também nos fala que a salvação não pode ser perdida, porque todos os nossos pecados já foram perdoados, até mesmo aqueles que nós ainda cometeremos. Eu quero pedir que alguém leia 1 João, capítulo 2, versículo 1, e outro irmão que leia Efésios, capítulo 1, versículo 7. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 1, e outro Efésios, capítulo 1, versículo 7. Quem achou 1 João pode ler. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, presta atenção no seguinte. João está preocupado com o seguinte: eu não quero estimular vocês a pecarem, não é isso. A segurança que ele está dando aqui não é um estímulo ao pecado, de forma nenhuma, mas ele assegura uma coisa: que se nós pecarmos, nós não temos um juiz. Se nós pecarmos, nós temos um advogado que irá nos defender. A nossa posição agora diante de Deus é uma posição diferente. Isso é um estímulo ao pecado? Não, João está aqui nos protegendo disso, mas ele diz: irmãos, ainda que alguém peque, sendo um crente, a salvação não pode ser perdida, porque nós temos um advogado perfeito. Ele é Jesus Cristo, o justo. É Ele quem vai nos livrar e vai nos perdoar, nos purificar de todo pecado. Isso está escrito lá no finalzinho do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em outras palavras, os pecados que nos condenavam não existem mais. Embora nós ainda pequemos, isso cria atritos entre nós e Deus, isso pode ser confessado e perdoado a qualquer momento, mas o pecado de condenação não existe mais, porque agora nós temos um advogado. Vamos ler Efésios 1, 7 e 8. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar para conosco em toda
Muito bem. Depois de falar assim, irmãos, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e Ele nos predestinou antes da fundação do mundo, agora Ele diz: nele nós temos o perdão dos nossos pecados, por causa da riqueza da sua graça. Irmãos, essa obra realizada por Deus é uma obra que contempla a nossa vida como um todo, porque a predestinação está incluída aqui. E nisso ocorre o perdão de todos os nossos pecados. O perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Dessa forma, aquele homem de Corinto, embora estivesse vivendo de uma forma que Deus desaprova e debaixo do castigo de Deus, ele já tinha aquele pecado judicialmente anulado. Ele não tinha mais valor condenatório. Ele precisava se arrepender daquilo, mas ele não podia mais ser condenado. Nós não vamos ter tempo para estudar isso profundamente agora, porque não é nosso objetivo, mas nós conseguimos aprender na Escritura o seguinte: existe um tipo de perdão que é o perdão judicial, ou seja, eu tinha uma culpa perante a justiça, pela qual eu seria condenado, e essa culpa foi anulada, o pecado foi perdoado. E existe o tipo de perdão que não é o perdão judicial, mas é o perdão relacional. É o perdão que ocorre num relacionamento pessoal, como acontece no caso de um pai e de um filho. Não é mais o caso daquele que está prestes a ser condenado por um juiz, mas é como o filho que às vezes acaba ofendendo o seu pai. Nesse caso, ele não sofre condenação e nem perde a posição de filho. Não tem como ele deixar de ser filho. Mas existe um atrito no relacionamento, onde o perdão serve para reaproximar. E nota, irmãos, que segundo a palavra de Deus, é isso que acontece na vida do crente. Nós fomos perdoados de uma vez por todas por causa da obra na cruz. Mas na nossa vida, no relacionamento com o nosso Pai, às vezes nós o desagradamos e precisamos acertar as coisas por meio da confissão dos nossos pecados. E é isso que a palavra nos ensina. Mas veja que Deus já nos deu a segurança, conforme diz Romanos 8:1. Agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Se nós nos convertemos, mesmo sendo pecadores miseráveis, como Paulo diz em Romanos 7, mesmo nessa condição, nós damos graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora nele não há mais condenação. Todos os nossos pecados foram perdoados, nós somos justificados pela fé. Além disso, irmãos, a salvação não pode ser perdida, porque eu sou incapaz de desfazer a obra salvadora de Deus. Eu vou pedir que os irmãos abram em João, capítulo 10, abra em João 10, 26, para fazer a leitura, e outro em Romanos 8, 31. João 10, 26 e Romanos 8, 31. Quem abrir em João 10, 26, pode ler do 26 até o 29. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Irmãos, a salvação realizada por Jesus, ela é irreversível. Se nós estamos uma vez na mão do Pai, quem é que pode nos tirar de lá? Segundo o texto, ninguém. E ninguém inclui nós mesmos. Ninguém pode nos arrancar da mão do Pai. Nem eu mesmo, uma vez salvo, posso sair de lá. A salvação que Deus dá, ela é segura,
porque ela é realizada por Deus e ela é mantida por Deus, e não pode ser revertida pelo homem. Agora alguém leia, por favor, Romanos 8, do 31 até o 39. Do 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus, quem o justifica? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Até o 39? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, irmão, segundo a palavra, toda vez que a salvação está em vista, a obra de Cristo é apontada. A Bíblia não diz assim: olha, vocês estão seguros porque a partir de agora vocês vão ter uma vida irrepreensível, porque a partir de agora vocês tiveram os seus corações transformados e vocês não pecam mais. Em momento nenhum é dito isso. Pelo contrário, a todo momento Cristo é lembrado. É lembrado o sacrifício de Cristo, é lembrado o amor de Cristo, é lembrado aqui a eleição de Deus. Não há mais condenação nenhuma, porque não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Quem é que pode reverter isso? O diabo não pode, a morte não pode, e os desastres, sejam de qualquer natureza, não podem, nenhuma criatura pode. Se depende de Deus, quem é que pode desfazer isso? Será que eu posso? A resposta é não. Nenhuma criatura. Por quê? Porque depende de Deus, de Cristo. E por fim, irmãos, a salvação não pode ser perdida, porque a regeneração acontece de uma vez por todas. Na Bíblia não diz assim: olha, você nasceu de novo, depois você morre, depois você nasce, depois você morre, depois você nasce. Isso não existe na palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, é preciso nascer de novo para desfrutar do seu reino. E esse nascer de novo, conforme Tito 3,5, eu vou ler aqui para os irmãos, é assim: não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Dessa forma, irmãos, nós lemos a história daquele homem, uma história triste, e que isso não se repita na vida de nenhum de nós. Mas, irmãos, uma coisa é certa: as palavras de Paulo ali são verdadeiras. O espírito seja salvo no dia do Senhor. Uma vez que nós somos crentes, a salvação não pode ser perdida. E nós vimos aqui, porque ela foi planejada antes da fundação do mundo, porque ela depende unicamente de Deus, porque ela é uma promessa de Deus, porque ela inclui o perdão completo dos meus pecados, porque ela não pode ser desfeita por ninguém, e porque a regeneração é de uma vez por todas.
Segundo a palavra, irmãos, e há muitos outros versículos que falam dessa questão, é um assunto muito abrangente no Novo Testamento, aquele ditado é verdadeiro: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não dá margem para uma vida impura, mas nos concede segurança. Apesar de não sermos perfeitos ainda, estarmos certos de que ainda vamos falhar de uma forma ou de outra, talvez não de uma forma tão grave como aquele homem de Corinto, mas nós todos vamos falhar. O Senhor nos assegura que nós estamos eternamente salvos. Então eu posso dizer com segurança que se eu morrer hoje, ou se eu morrer daqui a 100 anos, não importa o que aconteça na minha vida, porque eu já fui salvo, eu estou seguro de estar na presença do Senhor para toda a eternidade. Aquela pessoa estava cometendo imoralidade, foi expulso da igreja, foi entregue nas mãos de Satanás, mas ele pertencia ao Senhor. E por causa disso, ele estava salvo. O propósito do estudo de hoje, irmãos, foi para fornecer uma base bíblica mais ampla para aquilo que é afirmado pelo apóstolo Paulo aqui. Mesmo em pecado, ele será salvo no dia do Senhor. E na semana que vem nós vamos tratar de uma outra questão, talvez a primeira questão que seja levantada quando esse assunto é tratado, que é a seguinte: mas se é assim, se a minha salvação já é segura, então eu vou viver pecando e não vai acontecer nada. Ou então nós podemos dizer que qualquer um que se diz crente e vive no pecado também está salvo. Nós vamos entender como responder essa questão à luz da Bíblia, mas nós não podemos ignorar, ainda que essa pergunta, que é uma pergunta importante, surja, nós não podemos ignorar a verdade da palavra de Deus. Deus assegura a salvação, porque não é uma salvação de homens, não é a minha salvação, é a salvação de Deus. E como nós cantamos agora, seguro estou e não tenho temor do mal, porque Cristo é quem me guarda. Vamos orar.